Você já imaginou um cirurgião plástico ser tão obcecado pela perfeição ao ponto de criar uma Barbie humana real? Essa é a creepypasta que leremos hoje, a Barbie humana real. Olá, eu sou a Muri e seja bem-vindo ao arquivo Murimubes. Nesse canal, falamos sobre casos reais, crimes, creepypastas, mistérios e outros arquivos. Aqui, avalio alguns casos por caveirinhas, de leve a pesado, e esse vídeo é avaliado em 5 caveirinhas, que significa que é um caso pesado. Lembrando que tratamos de assuntos que podem ser gatilho ou sensíveis para algumas pessoas. Se você se incomoda com terror ou esse tipo de assunto, sugiro que conheça meu outro canal, link na bio. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário se gostou do conteúdo. Bora pro vídeo! Eu já trabalhava em manutenção há alguns anos quando terminei a faculdade, fazendo coleta de lixo e coisas do tipo em conjuntos de apartamentos do qual meu pai era responsável no centro do Arizona. O salário era razoável, eu tinha meu próprio cantinho onde eu morava com minha namorada. Em geral, estava tudo bem, mas não ganhava muito dinheiro, e nunca conseguíamos tirar férias ou algo assim por conta própria. Foi em uma quarta-feira que vi um anúncio no jornal da minha cidade procurando um cara para manutenção de piscina, em um lugarzinho a alguns quilômetros da cidade, por quase o dobro do que eu ganhava fazendo todo o trabalho de manutenção que já fazia. Eu imediatamente liguei para o número mencionado no jornal e fui atendido por um homem calmo, provavelmente na casa dos 40 anos. Quando perguntei sobre o trabalho, ele pareceu ficar ainda mais animado e marcamos um horário para nos encontrarmos. Naquele sábado, nos encontramos na casa dele. Uma casa grande, arejada, com muitas janelas e todos os eletrodomésticos dos mais modernos. Ele parecia ser um cara legal e rico também, obviamente. Quando perguntei por que ele estava oferecendo tanto dinheiro apenas para monitorar a piscina, ele respondeu que tinha acabado de dispensar o último funcionário e que a piscina sempre precisava de vigilância, porque ele tinha uma filha pequena e ela tinha muitos amigos, esse tipo de coisa. Aceitei um emprego quase que instantaneamente. E estava felizmente no local assim que terminei meu aviso prévio de 2 semanas com meu pai. O trabalho foi bastante tranquilo nas primeiras semanas. Meu novo empregador era muito mais compreensivo, eu podia entrar e me refrescar quando parecia muito quente lá fora. Ele sempre mantinha a geladeira abastecida com água e tudo parecia extremamente confortável. De vez em quando, eu conversava um pouco com a empregada. Ela não falava muito bem inglês, mas um dia, quando perguntei a ela, ela me disse que o chefe era um cirurgião plástico. Obviamente, muito rico. Parecia ser um homem agradável, com uma família estável e tranquila. Cerca de 2 meses depois, eu estava limpando a piscina, ouvindo de leve o som de um piano lá dentro. A janela do consultório estava aberta e ele estava supervisionando a filha praticando. Eu tento não bisbilhotar, mas o trabalho estava demorando mais do que o esperado e a música era agradável, até que de repente parou. Eu pude ouvir o doutor explicando calmamente à filha o que ela havia feito de errado, mas num instante ela começou a gritar com ele que queria parar. Não havia me ocorrido até então que ela havia estado tocando durante toda a manhã. Com isso em mente, não pude deixar de ouvir um pouco além do som do meu aspirador de piscina. Ele começou a gritar e a ameaçar castigá-la, tirar suas bonecas. Ouvi algo que não entendi muito bem sobre a grande Barbie dela, ou algo assim. Quando comecei a ouvir a música novamente, voltei a limpar a piscina, tentando esquecer o que tinha acabado de ouvir. Embora eu tenha tentado me concentrar nessa tarefa, decidi ficar de olho nesse tipo de coisa no futuro. Eu sei que pais perdem a paciência com seus filhos e tal, mas se isso se transformasse em algo pior, a justiça iria ficar sabendo. Mais tarde, eu estava na casa, pegando uma bebida, quando reparei em uma foto na geladeira que nunca havia notado antes, mostrando o médico, sua filha e outras 2 mulheres, com uma idade entre 40 ou 50 anos e uma adolescente. Perguntei à empregada sobre isso, e no melhor inglês que ela conseguia falar, ela disse que a mulher mais velha era a esposa do médico, e a mais jovem, sua filha mais velha. Eu detestava ter que fazer tantas perguntas, considerando a dificuldade dela em falar comigo. Mas insisti um pouco mais para perguntar porque eu nunca os via por perto. Agora, com dificuldade, não apenas para falar, mas também para se lembrar, ela me contou que a filha do médico se foi em um acidente de carro há 1 ano, e a sua esposa logo em seguida. Isso me chocou e, de repente, não pude deixar de sentir uma nova compaixão pelo médico e sua filha. Voltei ao trabalho, pensando se já tinha visto algum sinal de luto deles.
Talvez seja por isso que o médico era tão rigoroso em algumas coisas com sua filha. Talvez seja por isso que ela se apegava aos seus brinquedos de maneira como fazia. Eu retirava pedaços de bonecas Barbie da piscina quase toda semana. Era muita informação para assimilar. O tempo passou e meu trabalho continuou. Nunca imaginei que o que eu fazia se tornaria um trabalho fixo, pois a filha do médico e seus amigos iam muito à piscina. Um dia, fazendo meu trabalho, notei uma mancha grande no fundo da piscina, o que deve ter sido a terceira vez. Fiquei irritado e aceitei que o cloro normal não resolveria. Eu tinha que usar algo mais forte que o cloro comum. Verifiquei as anotações do médico e elas realmente confirmavam que ele tinha o que eu precisava guardado lá no porão. Parecia um lugar estranho para guardá-lo, mas deixei pra lá, talvez fosse para evitar que a filha dele pegasse. Falando na filha do médico, meu olhar a capturou junto com algumas amigas, prestes a pular na água. Tive que gritar para que parassem e ela ficou furiosa comigo por isso. Eu simplesmente imaginei que a mancha na piscina seria um terreno fértil para bactérias. Eu não iria permitir que crianças pequenas entrassem nela. Encontrei minha amiga empregada novamente, e agora, frenético para deixar a piscina limpa para a filha do chefe, perguntei aonde era o porão. Ela respondeu com uma expressão confusa. Tentei várias outras frases e meu espanhol já havia se perdido. Até que ela reconheceu a palavra porão. Ela apontou para uma suja porta de acesso bem ao lado da mangueira. Eu nunca havia percebido isso antes. E estava firmemente presa com o que pareciam ser correntes brilhantes e novas, com pouca sujeira nelas. Eu tentei perguntar a ela como eu deveria abrir, mas nós dois não tínhamos vocabulário suficiente para nos comunicar adequadamente. Estava prestes a aceitar amargamente a derrota, deixar um bilhete para o médico e dizer a ele para não se preocupar em me pagar naquele dia, quando sua filha se aproximou de mim. Ela disse que tinha uma chave para o porão. Fiquei confuso, ainda mais quando ela mencionou que eu não poderia contar para o pai dela. Mas eu só queria voltar para o trabalho logo, então concordei com as condições dela. Minutos depois, eu estava no porão, pouco iluminado, enquanto ela me gritava para não mexer em nenhum dos seus brinquedos. Por que ela tinha brinquedos aqui embaixo? Será que era onde o médico guardava as coisas dela quando ela estava de castigo? Era por isso que ela não deveria ter uma chave? Tateei no escuro por um tempo, a luz de fora me ajudando apenas até certo ponto, e eu procurando desesperadamente pelo interruptor. Enquanto continuava a vagar, acabei me deparando com algo. Confuso e desorientado e cada vez mais assustado, tateei em busca do interruptor novamente e rapidamente encontrei um na parede. Apesar do curto tempo que passei no porão, fiquei momentaneamente cegado quando liguei a luz, devido à escuridão. Aquilo não era apenas um porão sujo em que eu tinha entrado. Para meu choque e desconforto, estava cheio de móveis cor-de-rosa e brancos, gigantes. Minha boca ficou aberta enquanto eu encontrava um banheiro totalmente funcional, sala de estar, tudo. Os cômodos eram bem menores do que lá de cima, mas ainda comparáveis a um bom hotel. Por que o médico tinha tudo isso aqui embaixo? Continuei vagando um pouco mais, chocado com o que eu tinha visto. E quando me deparei com um quarto, claro que tudo ainda era cor-de-rosa e enorme. E esse quarto incluía até um armário cheio de roupas. Mas a característica mais notável presente era o que parecia ser uma caixa de papelão gigante no centro do quarto. Em uma caligrafia desleixada, na caixa estava escrito: Minha Barbie favorita. Eu não queria abrir a caixa. Eu me xinguei por abaixar e agarrar o papelão, minha consciência gritando para largar essa maldita coisa e encontrar o que quer que eu estivesse procurando, que naquele momento eu nem conseguia mais lembrar. Mas eu precisava saber para que servia tudo aquilo. Eu queria nunca ter aceitado aquele emprego, eu queria nunca ter entrado naquele porão, queria nunca ter aberto essa maldita caixa.
Gritei e me afastei imediatamente assim que vi o que vi. Em pé, diante de mim, estava uma boneca Barbie em tamanho real. Eu lutei para recuperar o fôlego enquanto encarava aquilo. Eu duvidava muito que a marca tivesse feito algo assim, mas a semelhança era quase perfeita com as bonecas que eu havia visto pela casa. Seus olhos estavam bem abertos e verdes. Ela tinha cabelos loiros, compridos e lábios rosa brilhantes sorrindo. Ainda tentando assimilar, percebi que a boneca estava sem roupas. Ela tinha partes desproporcionalmente grandes, como se tivessem colocado um silicone, porém era lisa, como uma boneca de plástico. Com o coração acelerado, percebi algo ao longo das costas da boneca. Fui lentamente para trás dela para dar uma olhada, e vi algo como um botão saindo de suas costas. Deixando a curiosidade me vencer, mais uma vez, pressionei suavemente. "Me ajude!" A boneca gritou em uma voz aguda. Corri em direção à porta assustado. Eu tinha tocado carne. Isso era impossível. Essa coisa parecia brilhar como plástico um momento atrás. Isso não era real. Mas, à medida que eu continuava a me afastar, meus medos foram confirmados. Eu podia ver o abdômen da boneca se expandindo e contraindo. A boneca estava respirando. A boneca era real. Lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos. Isso não estava acontecendo. O que raios eu estava vendo? Quando retornava para a porta, lá estava o médico, apenas alguns metros atrás de mim, parado, segurando uma seringa. "Bem, então, acho que você encontrou nossa sala de jogos", disse ele. Eu gritava para ele me contar o que estava acontecendo. Garantindo que ele não pudesse ver, consegui arrancar meu celular do bolso. Sem um pingo de tristeza ou remorso em sua voz, o médico contou a sua história, me arrepiando até os ossos enquanto eu conseguia ligar a câmera do meu telefone. O médico me disse que desejava a mesma coisa que qualquer outro pai deseja: ter a filha perfeita. Ele me contou que, embora tudo parecesse estar indo bem com sua filha mais velha, ela começou a se rebelar na adolescência. As notas dela começaram a cair no colégio e ele a pegou fazendo coisas indevidas no sofá da sala. Ele ficou tão furioso com seu mau comportamento que estava pronto para desistir dela completamente. Ele me disse que estava convencido de que se mimasse sua filha mais nova, com certeza ela se comportaria bem. Antes de ontem, no Natal, ele perguntou o que ela queria. Ela disse que queria uma grande boneca Barbie que pudesse fazer qualquer coisa que ela mandasse e que brincasse com ela o tempo todo. O médico me contou como passou 1 mês e meio planejando o que faria, planejando como mimar os mais novos e punir os mais velhos. Minha esposa descobriu em um ponto. Eu estava planejando apenas trazer um pouco de gordura e colágeno para a casa do trabalho. Ele contou como encenou o desaparecimento de sua filha, enquanto a sedava e a colocava sobre a faca. Ele passou mais de uma semana fazendo tudo certo antes de surpreender sua filha mais nova com a companheira que ela sempre quis, em troca de apenas ser o meu anjinho perfeito. Eu estava horrorizado. Ele estava se gabando dessa realização nojenta. Ele falou e falou sobre como ela vivia dos sucos e purês que ele fazia, como seus olhos eram de vidro e pintados à mão, como ele tentou deixar igual aos originais, mas ela chorou muito pois seu brinquedo não piscava os olhos. Ela tinha fios pelo corpo que dariam um choque brutal se ela usasse as cordas vocais e você não apertasse o botão primeiro. Eu fiquei tão abismado e gritei: "O que há de errado com você?" "É claro que eu não contaria tudo isso a você se fosse deixá-lo ir embora", disse ele com um sorriso. "Eu precisava de um boneco Ken que combinasse. Agora venha aqui e tome seu remédio."
Ele foi inesperadamente forte e conseguiu me atacar rapidamente, derrubando o telefone da minha mão. A agulha chegou muito perto, mas apesar da vantagem momentânea, consegui escapar e pegar meu telefone. Por mais que eu quisesse ajudar a pobre garota, eu tinha que me salvar primeiro, correndo o mais rápido que pude para fora do porão e para meu carro. Mais rápido do que nunca na minha vida, saí da garagem do médico e pisei fundo no acelerador. No momento em que engatei a marcha, cerca de 1 minuto depois, pude ouvir o som de uma arma disparando à distância. Consegui voltar à cidade, com carros e pessoas por toda parte. Eu parei na delegacia e abri meu telefone, procurando as evidências para prender o médico insano, e descobri que meu celular foi danificado. Eu não tinha nada para dar à polícia, a não ser o meu testemunho, e, mesmo em minha cabeça, eu sabia que era loucura demais para ser verdade. Dirigi até a casa do meu pai naquela noite e encontrei sua arma. Não me lembro muito mais da noite, mas minha namorada me disse que eu estava extremamente nervoso, olhando constantemente pela janela. 3 dias depois da minha terrível descoberta, fui para aquela casa, pronto para me vingar do homem pelo seu crime. Quando cheguei na casa, ela estava abandonada. Não havia sinal de ninguém em nenhum lugar. E quando verifiquei os horrores do porão, a boneca e sua caixa haviam sumido. Encontrei um dos cartões de visita do médico enquanto bisbilhotava e liguei para o consultório dele naquela noite. A recepcionista disse que ele havia saído em um prazo muito curto, sem nenhuma explicação real. Isso foi há mais ou menos 1 ano atrás. Já passei não sei quantas noites sem dormir, com o que vivi nesse porão. Só estou contando tudo isso agora porque na internet encontrei um artigo sobre um garoto que limpava piscinas naquela região e desapareceu misteriosamente. No vídeo anexado, haviam depoimentos chorosos de sua família e de seu empregador, que sem nexo algum estava falando para sua filha no áudio ao fundo do vídeo, gabando-se para seus amigos de que havia comprado um boneco Ken para sua Barbie favorita. Essa creepypasta foi encontrada nas profundezas das creepypastas. Mas e aí? Eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa história é real? Pois existem muitos casos macabros, bizarros e enfadonhos lá na Deep Web. Ou você acha que é fic, uma pessoa que se inspirou nessas histórias malucas da Deep Web para fazer uma história para te deixar com medo de dormir de noite? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. E caso você tenha medo de dormir de noite, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu outro canal que é com vídeos relaxantes para você não ficar com medo. É isso aí e até mais!